Boa tarde, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Nós queremos concluir esse trabalho do primeiro andar da Bíblia com 50 salas, 50 apartamentos e os quartos. Graças ao Senhor. São 1.515 quartos. Então é capítulo 50 capítulos da Bíblia, de Gênesis, e com todos os versículos, graças ao Senhor. E lá em Gênesis, no capítulo 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Graças ao Senhor. E no último versículo, ele termina dizendo, e colocou José num caixão. No princípio ele fala de vida e no fim ele fala de morte. Mas tudo está incumbido nas coisas de Deus. Deus tem falado conosco através desse livro, através de Gênesis, mostrando para nós tudo o seu plano. Lá em Gênesis, logo no início, quando ele criou Adão, a Eva, Adão representando Cristo e a Eva representando a igreja. E vemos que a igreja é santa, é pura, é magnífica. Porém, nós vemos a igreja ali sofrendo danos quando o Senhor colocou no Éden aquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Graças a Deus, o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade, por isso nos deu a árvore do conhecimento. E chamou Adão e Eva e avisou-os que não deveriam tocar naquela árvore. Eles, com certeza, disseram, sim, Senhor, nós não vamos tocar nessa árvore. Mas mal sabia eles que havia um inimigo ali por perto, que já havia sido lançado dos céus para a terra. Jesus disse que viu Satanás cair dos céus como um raio. Então, nós vemos que capítulo 10, verso 18 de Lucas, fala isso. Vemos que então a Eva, ela que era a igreja, que era para estar debaixo das ordens do marido, que era o Adão, e que representava Cristo, e não deveria ficar longe dele. O Senhor disse, todas as tardes eu vou vir aqui e visitar vocês, e vocês vão conversar comigo e eu vou conversar com vocês. Vou protegê-los, porém, quando um certo dia ele chegou ali no Éden e chamou por Adão, e Adão não estava onde havia marcado ficar para ver Deus. Graças ao Senhor, o Senhor então chamou Adão e mostrando para ele que ele tinha errado, ali disse, Adão, onde você estás? Veja só, ele não veio condenar, ele veio chamar o homem. Hoje, esse nosso Adão, Cristo, o último Adão, o Adão que foi feito no Espírito vivificante, ele está perguntando, João, aonde você está? Manuel, aonde você está? Antônio, aonde você está? Maria, aonde você está? Por que você não esperou aqui? Por que você não veio para mim? Por que não ficou no meu trato que eu fiz com você? Tudo isso aconteceu com Adão e com Eva. E ele disse, Senhor, foi a mulher que você me deu. Sempre há uma acusação, apontando um dedo para o outro. E a Eva também disse, Senhor, foi a serpente que me enganou.
Então o Senhor chamou os dois e disse que iria discipliná-lo, porém chamou a serpente e disse: você é maldita. Você é maldita e você vai comer o pó da terra, sendo que o pó da terra é Adão. Adão é o pó da terra. Eva é o pó da terra, tirado da costela de Adão. Então, nós vemos que o Satanás, o que o pecado come, o alimento dele é o homem, é a carne do homem. Isso que ele quis dizer aí. Você se alimentará do pó da terra. O pó da terra é o homem. E assim o Senhor disse: vou colocar no jardim do Éden uma espada flamejante, onde o homem não voltará mais a entrar aqui. E assim ele fez. Quando ele se voltou para justificar diante dos homens a queda do homem, então essa foi a primeira queda que o homem levou. E o Senhor tirou eles do jardim do Éden e disse para eles: vocês vão comer do suor do seu rosto, vão trabalhar, lavourar e vão ter sacrifícios, vão criar filhos com dores. A mulher dará filhos com dor. A igreja dá filhos com dor. É com muita dor que nós precisamos ganhar as vidas dessas pessoas para Cristo, graças ao Senhor. Depois, o homem teve outra queda. Mas, quando o homem saiu do jardim do Éden, que o Senhor colocou o anjo com uma espada flamejante, ali o homem ficou proibido de entrar no Éden. E então, ele, com certeza, ficou no lado de fora e com um outro plano. Esse plano que Deus tinha ali no Éden era um plano da simplicidade, era o plano da inocência. O homem deixou de ser inocente. Ele viu que estava nu, que estava pelado. E a mulher também. Então foi uma coisa vergonhosa. Porém, Cristo, que é o nosso Adão, estava lá para recuperar o homem. Tentou novamente e veio então a segunda dispensação, a consciência do homem. O homem tinha consciência, fazia tudo com consciência. E assim ele passou a ter a segunda dispensação. Mas o homem não se comportou na segunda dispensação também. Quando nasceu o seu neto, Adão, lembrou-se de que havia caído e clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. No capítulo 4, verso 28, está falando isso, de Gênesis. Que ele invocou o nome de Jeová, o nome do Senhor, arrependeu-se e disse: Senhor, nós somos fracos, frágeis e mortais. Isso aconteceu quando nasceu Enos, o seu neto. Há muitos que pensam que Enos invocou o nome do Senhor. Quem invocou o nome do Senhor foi Adão, Eva e o outro filho que estava ali. Graças a Deus. A nora dele, todos eles invocaram o nome do Senhor. Bom, assim veio a segunda queda. O homem caiu para o terceiro degrau, que é chamado de consciência humana. O homem passou a ter consciência humana. E essa consciência humana, ela ficou 430 anos governando o homem. Os céus se tornou ferro, bronze, diz a palavra de Deus. E ali Deus não falava com o homem. O homem fazia e desfazia, orava a Deus, mas Deus não ouvia o homem. Essa foi a terceira dispensação. A quarta dispensação foi os profetas.
o Senhor resolveu falar com o homem depois de 430 anos. Assim ele chegou ao homem e disse: não vou deixá-los sozinhos assim. Vou reconhecer que vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Não há outro ser que tenha a imagem e a semelhança de Deus, tão somente o homem. Então, ali ele colocou diante do homem outro recurso, outra ajuda para o seu plano. Foi os profetas. Os profetas, o Senhor chamava o profeta e falava com o profeta. Mostrava o caminho para o profeta. O profeta levava a palavra até os seus irmãos, suas tendas, suas aldeias. E assim o Senhor governou muito tempo, até o tempo de Samuel, quando Samuel ficou irritado com o povo, quando eles pediram que eles queriam ter um rei como as nações também tinham. E esse rei precisava reinar entre eles. E eles começaram a pedir esse rei. Samuel foi falar com o Senhor, irritado pelo povo, mas o Senhor disse: não, Samuel, não é com você. Não é com você que eles estão fazendo isso. Eles não estão se levantando contra você. Eles estão se levantando contra mim. Dê o rei a eles. Eles estão pedindo um rei. Dê o rei a eles. Diga para eles o que o rei vai fazer com eles. Eles vão se tornar escravos, vão pagar impostos, enfim, vai haver muita coisa. E assim, Samuel procurou o Senhor novamente, e o Senhor indicou Saul como o primeiro rei de Israel. E assim ele se tornou rei. Governou muito bem, até um certo ponto, quando apareceu Davi e outros mais reis. E aí então o Senhor acabou com o sistema do profeta e veio então a lei, porque o homem não obedecia mais. O homem era mau, os reis eram maus, os reis matavam sem dó, cobravam os impostos, enfim. Aí então ele proclamou a lei. Vou colocar uma lei entre o povo, essa lei vai dar um pouco de temor a eles. E assim ele veio a quarta dispensação, a quinta dispensação, a lei. A lei veio e ela se tornou olho por olho e dente por dente. Quem matava o boi do vizinho, o seu boi seria morto. Quem cortava o braço de alguém, o seu braço também seria cortado. Quem invadia a casa de alguém, a sua casa também seria invadida. E assim por diante, muitas outras coisas aconteciam na lei, que o homem começou a não aguentar mais a lei e não conseguia cumprir a lei. Era muito difícil, como sinceramente foi difícil. Deus enviou para a lei o profeta Moisés. Moisés é o representante da lei. Quando fala da morte de Moisés, eu amo muito essa palavra, porque quem morreu ali foi a lei. A lei foi enterrada. Só o Senhor sabe aonde ele colocou. Mas o Moisés representava essa lei. E ali quem morreu foi a lei. Interessante essas passagens que o Senhor disse para Moisés: Moisés, sobe ao monte, lá no pico do monte, vai no fim do monte, e ali eu vou pedir que você morra. E assim eu te sepultarei. Foi isso que aconteceu. A lei morreu. Morreu para o homem, para Moisés, para Israel. E assim voltamos a imaginar então sobre, depois da lei, o Senhor trouxe alguns profetas e mensageiros, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, principalmente, não é? Falando dos últimos tempos de Apocalipse.
e como anunciando a vinda do Senhor em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Malaquias, enfim, há muitos profetas ali, todos eles profetizando a vinda do Senhor. E assim acabou a quinta dispensação, a lei. Depois dessa quinta dispensação, aí sim veio, então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Ele será maravilhoso, Deus forte, Deus conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e sobre o seu reinado não terá fim. Graças ao Senhor. Mais de 700 anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou essas palavras. Depois, então, nós vemos que aí sim o Senhor nos céus, o Pai, o Deus universal, o Deus todo onipotente, ele disse: a quem eu enviarei? Eu preciso mudar a lei, mas a quem eu enviarei? A lei serviu de aio para que o Senhor e que os homens também recebessem a graça. E assim o Senhor disse: quem eu enviarei? E ali então a palavra de um princípio. No princípio era a palavra, e a palavra se tornou carne, e a palavra habitou entre nós. Nesse dia, quando o Senhor disse: a quem enviarei? A palavra disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Então, certamente o Senhor deve ter instruído o Cristo, Jesus, sobre a morte, sobre a vida que ele ia levar aqui entre os homens, sem merecer, inocentemente. Porém, ele tinha que passar para conhecer a obra, conhecer quem são os homens e também saber que precisava de vir e de ter a misericórdia do Senhor. Então essa misericórdia do Senhor foi que nos alcançou, não nos deixou ser consumido. Malaquias diz, né? Zacarias também diz. E também outros profetas disseram: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, graças ao Senhor. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus veio, nasceu de uma Virgem Maria, né? A Virgem Maria, uma virgem em Israel, sofreu muito, perseguições, tantas outras coisas, porém, ela foi designada por Deus pelo sua obediência para gerar o Cristo, a obra do Espírito Santo. Quando o anjo anunciou a ela, dizendo a ela que o que estava gerado nela não era do homem, mas sim do Espírito Santo de Deus. Se nós trazemos para os nossos dias essa maravilha que o Senhor fez, como a Maria, o que ela passou, como ela foi injuriada. Imagina uma jovem há mais de 2000 anos atrás, uma jovem grávida, sem se casar, e dizer que estava esperando o filho do Espírito Santo. Como ela não foi perseguida? Com certeza. Veja como já começou logo ali a perseguição em Cristo. E assim José até chegou a afastar dela e não querer casar mais com ela. Mas o Espírito do Senhor que estava sobre ela foi também sobre José e disse: não temas, case com ela. Ela está falando a verdade. E assim foi que aconteceu. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se tornou carne, e o Verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Graças ao Senhor. Então assim, Jesus veio a nascer. No seu nascimento, houve muito desprezo, tanto é que em nenhuma
lugar, ou seja, como se fosse hoje, nenhum hospital, nenhuma maternidade tinha lugar para ele. Tanto é que Maria e José tiveram que procurar uma manjedoura aonde Jesus nasceu. Não foi contado com os homens, mas sim com os animais. E ali então ele nasceu e ali começou a luta. Com 2 anos, tiveram que fugir da sua terra natal, porque havia uma perseguição. Herodes mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Jesus foi salvo, escondido, porque era o plano de Deus. E assim ninguém poderia contestar esse plano. E daí então, quando Herodes morreu, ele voltou para a sua terra e ali ele começou a sua vida entre os seus familiares. Até os 12 anos, ele trabalhava com o seu pai e depois, quando eles foram lá para se alistar, José foi casar com Maria, veja só, 12 anos depois. Então, ele tinha 12 anos quando ele se apresentou entre os doutores, ensinando os doutores as leis, e os doutores admiravam. Dali em diante, ele voltou para casa com José e com Maria, sua mãe. Dali então, ele começou a trabalhar. José era carpinteiro. Com certeza, não há um contexto na Bíblia que diz que ele era um carpinteiro junto com o seu pai de criação. Mas, na realidade, pode até ser que ele trabalhou até os 30 anos para o seu pai de criação, José. Obediente em tudo, obediente aos irmãos, perseguido pelos irmãos, perseguido pela família. Então, somente ele, com certeza, tinha o apoio da mãe e dos apóstolos. Quando, com 30 anos, ele aparece e integra o seu ministério. Primeiro, o batismo, que João Batista batizou ele. E depois veio o ministério dele. Com 33 anos e meio, ele foi preso, ele se entregou para o homem. E ali foi preso e foi esbofeteado, cuspido, maltratado. E dali ele foi para a cruz. E lá na cruz teve uma morte horrenda, morte e morte de cruz. É assim que a Bíblia fala, morte e morte de cruz. Então, essa morte veio nos dar a vida. Hoje nós temos vida porque Cristo Jesus, nosso Senhor, nos deu a sua vida por nós. E hoje nós temos a vida dele dentro de nós, graças ao Senhor. Por isso que lá em Hebreus o escritor diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que começou lá no Éden, que veio passando de geração em geração. Irmãos, essa é a descrição do livro de Gênesis, o andar 1, com 50 salas e com 50 apartamentos e com 1.515 salas que nós desfrutamos durante esses meses para falar sobre essa magnífica vitória do Senhor, o seu plano, que é um plano eterno, que é um plano que está entre nós. Hoje temos que aceitá-lo como nosso Salvador. Não esqueça disso. Venha a Ele. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 10, verso 13 de Romanos. Em Apocalipse, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele eu cearei, e ele comigo. Então, nós vemos que o nosso coração tem uma porta. E essa porta, ela tem que ser aberta. Ela tem uma chave. E a chave está sobre o dono da casa. E o dono da casa, que somos nós, temos essa chave. Ó Senhor Jesus. Por hoje, irmãos, é só. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Entenda o que foi falado aqui agora.